eu tentaria outros nomes. O Eltinho falou sobre o Matheus Magalhães. Eu penso também que o John, que jogou no Botafogo, que hoje está no Nottingham Forest, seria um nome interessante. E o Cruzeiro precisa hoje, para mim, de um goleiro urgentemente. Fala Nação Azul, quem é o maior culpado? Elenco ou diretoria? O Cruzeiro precisa de um goleiro urgente? Postura zero do Cruzeiro. Jogadores, falhas individuais aconteceram. E aí, curiosamente, não vou ficar aqui dando porrada no Matheus Cunha, dando porrada no William. Então, é geral. Mas esses caras também falharam, né? Contribuíram efetivamente para o que aconteceu no Morumbi. Um time retira tudo que eu falei no dia posterior à vitória para cima do Vitória. Porque uma coisa que eu disse aqui, disse lá no meu Instagram, disse na HG Play, é que eu duvidaria a partir daquele momento que o Cruzeiro fosse um time bunda mole a partir daquele momento. E foi bunda mole. Sabe? Não dá. Ô Gerson, o Bobadilha acabou com você no meio campo, cara. Você tá correndo menos. Você não tá rendendo. E eu vou cobrar de você. Você tá jogando nada no Cruzeiro. Então começa a dar uma resposta. Matheus Henrique é uma no cravo, outra na ferradura, já falei. William, tá difícil, William, te defender, cara. Porque altos e baixos, fica difícil de defender. A torcida tá criando um ranço perigoso. E aí a questão do gol, não vou nem bater em cima dessa tecla, né? Porque quando o Cássio machucou, nós rodamos aqui os comentários, eu não lembro o que vocês falaram, mas eu falei, tem que contratar um goleiro. Tem que contratar um goleiro. E aí nós estamos vendo a dificuldade que está sendo. Não sei o que o Arthur Jorge vai fazer para organizar. E aí de quebra ainda tem a questão do Alas, que nós vamos falar daqui a pouco. Vacilão mesmo. E acho muito pouco provável, eu não vou cravar aqui, porque sei, as coisas mudam muito nos clubes. Mas eu acho que ele não joga mais no Cruzeiro, não. O que o Cruzeiro vai fazer, eu não sei. Mas aí, a ligação pro Alexandre Matos lá no Santos. Ô Alexandre, filho é seu, embala e leva. Ajuda. Porque lá no Grêmio, o Cruzeiro ofereceu pagar 50% do salário dele e nem pelos 50% o Grêmio quis. Sabe por quê? Porque imagina que o salário dele seja tão alto que nem com 50% o Grêmio viu vantagem para pagar e levar ele para lá. Então depois da vacilada, que nós vamos falar daqui a pouco, aí vocês vão entender por que ele não deve jogar. Valuzeiro, começo com você, uma vergonha, a pior defesa da competição, mas para mim tem um problema grave e muito para os jogadores também, embora eu reconheça que é 50-50, que é uma questão de postura. Esse time precisa mudar a postura. E o Arthur Jorge, para mim, tem que fazer o que for preciso para mudar isso, até tirar medalhão do time. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, aqui nos assiste. Mais uma vergonha, mais um vexame, né? Que o Cruzeiro proporciona ao seu torcedor, né? Com essa derrota de 4-1 para o São Paulo. São Paulo que vinha de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate contra o Internacional. Encontrou no Cruzeiro o adversário ideal, né? O Cruzeiro que começa sofrendo um gol aos 11 minutos, numa penalidade. Acho que a penalidade não existiu ao meu modo de ver. Mesmo assim, você sofre um gol aos 11 minutos, existem mais 80 minutos para serem jogados, né? E o Cruzeiro, a partir desse gol, detalhe importante, eu questiono a marcação do pênalti, mas essa marcação do pênalti, ela se dá depois de mais uma saída ruim do Matheus Henrique, que ao lado do Gerson, ambos fizeram uma péssima partida. Quando o Arthur Jorge faz entrar o Lucas Silva no intervalo do jogo, os dois poderiam jogar uma moeda para cima. Poderia sair tanto o Matheus Henrique quanto também o Gerson, não faria a menor diferença. O meio-campo do Cruzeiro, com relação aos seus volantes, não existiu. E isso fica evidente no segundo gol que o São Paulo faz, né? Mais uma vez a gente vê aquele Cruzeiro correndo para o próprio campo, de uma maneira desorganizada, e jogadores próximos ao setor da bola sem terem condições de fazer uma falta no Arthur. O Matheus Henrique está correndo distante, o Gerson também. O Fabrício Bruno, que estava mais próximo, só opta por correr para trás também, assim como faz o William, que ainda dá um carrinho tentando interceptar a bola e vai muito mal. E o Ferreirinha faz o 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo. Cruzeiro cria uma situação com o Caio Jorge, que não aproveita bem também. No segundo tempo, o Cruzeiro volta e faz um gol logo a 1 minuto e 40, numa boa jogada do Arroio. O Christian
finaliza de dentro da área e dá a impressão que aquilo que o São Paulo havia feito com o Cruzeiro, os 15 minutos massacrantes, o Cruzeiro poderia fazer com o São Paulo. Tem uma cabeçada do Matheus Pereira, mas aí o São Paulo tinha um goleiro capaz de fazer defesas importantes. E hoje o Cruzeiro não tem este goleiro. O Matheus Cunha não é o único responsável pela derrota contra o São Paulo, mas ele é responsável também. Já citei aqui o erro do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno poderia ter sido um dos jogadores a interceptar a bola no lance do segundo gol. O William, então, nem se fala, mais uma partida do William, que é substituído no intervalo, que o Arthur Jorge, que está apenas no seu segundo jogo, já tenha percebido algumas situações, né, de jogadores que precisam de iniciar uma partida. Caso do Cauã Moraes, alguém vai falar, mas o Cauã Moraes, ele também teve uma falha, Valu, no quarto gol. É verdade, mas ele há pouco fez uma grande partida, fisicamente parece estar no momento bem melhor, aliás, parece não, está no momento fisicamente melhor. E é este Cruzeiro, HG, de 30 pontos disputados, 7 apenas conquistados. O Arthur Jorge tem uma bomba para ser desarmada, essa que é a verdade. Eu vou colocar um total de 0% de responsabilidade na goleada sofrida. Este elenco do Cruzeiro deve ao seu torcedor, deve ao Pedro Lourenço uma resposta dentro de campo. Poderia falar a respeito de aspectos da diretoria, mas a diretoria não pode resolver nada neste momento. Mas é importante imputar responsabilidade também por isso tudo que o Cruzeiro passa neste momento. Afinal de contas, na figura do Bruno Spindel, foi ele quem disse que o elenco do Cruzeiro era um dos melhores elencos da América do Sul, HG. Então essa situação do Cruzeiro, que hoje está na véspera da estreia na Copa Libertadores da América. A diretoria, Valu, tem responsabilidade, tem muita responsabilidade. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter contratado mais, mas hoje eu não consigo não apontar mais pro elenco, sabe? Sim, tá apontado mais pro elenco. E apontar mais, e só fala se aponta Sim. muito mais pro elenco do que pra diretoria, obviamente. Mas muito em função do que, cara, existem jogadores nesse elenco do Cruzeiro que simplesmente não conseguem entregar. A gente olha pro William, o William não entrega, cara. Na lateral direita ele não entrega. 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 Pelo contrário, né? Ele entrega muito. Aliás, no jogo ele falha na marcação de um dos gols do Ferreirinha, ele falha na marcação nas tentativas do São Paulo pelo lado esquerdo do setor ofensivo, e é um jogador que, infelizmente, não pode mais ser um titular do Cruzeiro. Eu vejo hoje a necessidade do Cruzeiro apostar em outro jogador naquela função. Por mais que tenha tomado o drible do último gol do São Paulo, o Cauã Moraes hoje, para mim, é o lateral direito titular do Cruzeiro. Ele tem sido mais jogador do que o William. Então, eu, Thiago, apostaria nesse momento no Cauã Moraes como titular do Cruzeiro. Pensando no meio-campo, o Matheus Henrique, cara, eu tinha uma expectativa enorme no Matheus Henrique, especialmente depois da partida contra o Corinthians, no fim do ano passado, pela semifinal da Copa do Brasil. No entanto, depois disso, o Matheus Henrique simplesmente não entrega mais nada. Ele não consegue ser útil nesse time do Cruzeiro. E aí a gente vê o Cruzeiro com uma dependência absurda do Lucas Romero. O Cruzeiro hoje é dependente do Lucas Romero. Sem ele no meio-campo, fica um meio-campo extremamente frouxo, sem marcação alguma. E aí a gente olha para Matheus Henrique e para Gerson e nenhum dos dois consegue entregar o mínimo no meio-campo do Cruzeiro. Então, assim, é um grande problema hoje também para ser sanado nesse time. E para finalizar, o Matheus Cunha. Eu tinha uma expectativa, o Eltinho trouxe para a gente a perspectiva de um torcedor do Flamengo em relação ao Matheus Cunha. Falou o que ele viu do Matheus Cunha no período em que ele assistiu aos jogos do Flamengo. Eu tinha uma expectativa maior e imaginava que no Cruzeiro ele pudesse se firmar. Mas, infelizmente, eu não consigo confiar 100% no Matheus Cunha. Não que haja falhas assim bizarras ou bizonhas por parte do goleiro do Cruzeiro, mas ele não é um goleiro que vá fazer a diferença como o Cássio fazia, por exemplo. E aí, enquanto o Cruzeiro não tiver o Cássio, o ideal é que o Cruzeiro tenha alguém mais confiável e experiente no gol. Eu tentaria outros nomes. O Eltinho falou sobre o Matheus Magalhães. Eu penso também que o John, que jogou no Botafogo, que hoje está no Nottingham Forest, seria um nome interessante. O Cruzeiro precisa hoje, para mim, de um goleiro urgentemente. Viu o Arthur Jorge, que está preocupado. E por que ele está preocupado? Ele está preocupado principalmente com o futebol fronha apresentado dentro de campo. Tá? São 20 gols em 10 jogos, a pior defesa da competição e o time segue na zona de rebaixamento. Aqui, HG, boa tarde para todo mundo. Eu tenho notado em redes sociais, ouvindo torcedores, ouvindo comentaristas, muita indignação. O pessoal está indignado com esse Cruzeiro, e com razão, né? É um Cruzeiro que em 10 rodadas sofreu 2 goleadas de 4-1. A outra foi 4-0, né, Valor? 4-0. A outra foi 4-0 pro Botafogo. 4-0, 4-1 pro São Paulo. Então sofreu 2 goleadas em 10 rodadas. Tem apenas uma vitória.
essa indignação eu não vejo partindo dos jogadores. Eu vejo os jogadores vivendo, parecendo num resort ou vivendo numa Disney cruzeirense, porque ela não existe. Eu não vejo indignação, raiva com a situação. E quando o Arthur Jorge chegou, ele falou que ele queria ver seus jogadores incomodados com a situação. E aí, aparentemente, nós vimos uma reação no jogo contra o Vitória. Contra o Vitória existiu uma reação, um Cruzeiro mais incisivo, um Cruzeiro sendo mais imediato com o seu objetivo e conseguiu, né, fechar o Vitória logo no primeiro tempo, fazendo 3 gols. Mas isso não passou nem perto no jogo contra o São Paulo. Ah, mas aqui, aqueles minutos iniciais do segundo tempo. Enfim, mas 2 minutos, 3 minutos depois daquele primeiro recorte do Cruzeiro pressionando, nos 15 minutos, o Cruzeiro já estava tomando seu 3º gol. Então, eu acho que falta indignação, falta mais gana. E aí eu pergunto, o que esses atletas, esses que estão no Cruzeiro hoje, já fizeram pelo Cruzeiro, pela história do Cruzeiro? Eles ganharam uma tríplice coroa? Nada, nada. Então, a gente tem que pedir indignação, a gente tem que sentir raiva, apontar as falhas, como tem acontecido, mas os jogadores precisam ter também uma atitude. A gente não pode acreditar que esse elenco do Cruzeiro só entregue isso. Só isso. Tem só isso aí. É basicamente isso. Vai fazer um lampejo de um jogo contra um time fraco ou de meio de tabela e depois vai sofrer como tem sofrido com grandes adversários. É o Cruzeiro pegar o Botafogo e perder, é o Cruzeiro perder para o Coritiba, é o Cruzeiro perder para o São Paulo. Isso está se tornando natural. E esses caras parecem naturalizar isso. E é isso que precisa ser mudado. Eu acho que o mental da equipe do Cruzeiro hoje é o mental de um girino. Um girino. E o Cruzeiro tem o mesmo mental. Então isso precisa ser mudado. E para isso o Arthur Jorge vai ter um trabalho danado, viu, Brenão? Vai pôr o Arthur Jorge ou eu posso falar? Deixa o Arthur Jorge primeiro, antes de você. Ele tem preferência. Ele tem preferência. Põe o Arthur Jorge, Andrezão, por favor. Nós estamos todos muito preocupados, já disse isto, desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. Já disse também que a vitória contra o Vitória foi apenas e só ganhar de um jogo, temos que ter consistência nos resultados positivos, mas poderá ser difícil para vocês compreenderem, para mim não é tanto, mas aquilo que me preocupa é de facto nós termos que encontrar esse equilíbrio para que possamos ter uma sequência de jogos. Tive a preocupação de falar com os jogadores para que nós não nos podemos entregar a este resultado, porque temos muito campeonato pela frente. Não vou falar de outras competições, vou falar apenas e só do campeonato, e onde que nós temos que sair desta posição incómoda que estamos, porque a verdade é que o campeonato passa todo ele muito rápido e nós temos que reagir rapidamente para de facto voltar e termos nos lugares onde merecemos, na minha opinião. 10 rodadas se foram e o Cruzeiro está no Z4, não? Não, e boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa. E é impressionante você pegar e olhar para trás, olhar para o ano que o Cruzeiro fez. Ano passado, a campanha que o Cruzeiro fez, você olha para o elenco do Cruzeiro, é o mesmo elenco acrescido do Gerson. Quem ia imaginar que o Cruzeiro não jogaria pelo menos o que fez ano passado, né? Há um erro de trajetória aí, eu coloco muito na questão do técnico que eu falei aqui, quando o Tite chegou, que o meu medo era ele destruir tudo que o Léo Jardim fez. E para mim está comprovado, né? E eu acho que agora só resta ao Arthur Jorge, primeiro ele não tem tempo, essa é uma grande questão. O Cruzeiro agora tem uma Libertadores, que era o sonho do Cruzeiro ano passado, jogar Libertadores. E agora o Cruzeiro tem que se preocupar se ele vai ou não colocar força máxima na Libertadores, porque ele tem que se preocupar com ter um time completo para o brasileiro, para não brigar, para não ser rebaixado. Olha que loucura, né, cara? Todo o planejamento que foi feito ano passado, você joga fora e não estamos nem na metade desse ano. Ele vai ter que fazer algum tipo de mudança radical nesse elenco. E aí eu acho que passa por peças. O Valu comentou aí do William, eu acho, cara, não dá mais pro William ser lateral do Cruzeiro titular. Esse é o primeiro ponto. Próximo jogo, pega o Cauã, coloca lá, ele pode ter tido um erro, mas é um garoto que tem que ter oportunidades, coloca lá. Outra, o goleiro, Matheus Cunha, não transmite confiança pra ninguém. Não vou colocar a culpa nele não, tá? Porque eu acho até que ele não tem culpa de todos os gols, não. Acho que o setor do Cruzeiro teve várias falhas. A do segundo gol, então, é gritante. O lance aconteceu no lateral, lá no defensivo tá na hora do torcedor ter uma satisfação. Ele tem que ver que alguma coisa aconteceu. Sim. Porque o que nós estamos vendo é, nós entregamos pro Arthur Jorge chegar aqui, nós queremos ver alguma mudança. Aí o que ele está fazendo? Não vou fazer nenhuma mudança radical, não. Vou tentar fazer uma mudança comportamental. Mas só isso não adiantou.
O comportamental não adiantou. Ele coloca lá, o Gerson tá jogando alguma coisa? Nada. Nada. Aí você olha, o Willian tá jogando alguma coisa? Não. Pô, qual Fabrício jogador? Bruno tá mal. É Fabrício Bruno. Aí você olha, o time do Cruzeiro é refém do Matheus Pereira e do Caio Jorge. Se eles não jogam bem, o Cruzeiro não vai bem. Qual o atacante E do o Cruzeiro? Romero faz uma falta Não, absurda. o Cruzeiro não tem no seu elenco um primeiro volante. Não tem. Matheus Henrique Pra não é substituir, primeiro não. volante. Por mais que ele tenha agradado o Thiago aqui, depois daquele jogo contra o Corinthians, o Thiago falou, Belli. Nós fomos enganados, inclusive. Não, mas né? é por isso que eu Mas falei, mano, o cara tá na Mas ferradura. não é. Então ainda falta no elenco do Cruzeiro peça, mas só vai poder contratar depois da Copa. Então, e até lá, o Valor, eu quero ver com você. Até a parada. 16 jogos? Faltam 16? 16. 16 são brasileiro, faltam 8. 8, 3 Seis da da- Libertadores. 6 da dois Libertadores, Copa do 2 da Copa do Brasil. Então, sim, gente, é um momento muito delicado. E essa pedra a gente cantava lá atrás. Como o Cruzeiro vai chegar para a estreia da Libertadores? E olha como o Cruzeiro está chegando para a estreia da Libertadores. Um time afundado na zona de rebaixamento, que em 30 pontos conseguiu problema 7, extracampo. com problema extracampo, com um goleiro sendo questionado e não tem um reserva. Gente, o Otávio é o reserva do Cruzeiro hoje no gol. O Otávio já foi utilizado no Campeonato Mineiro, né? Ele foi utilizado em duas Foi, partidas. duas partidas. Duas partidas o Otávio foi. Mesmo assim. Contra o Pouso ele Alegre e sendo- contra o Tombense. Ele sendo um jovem, ele foi questionado por parte da torcida. Mesmo sabendo, ele é da base, ele é bom, ele é promissor. Agora o Cruzeiro tem um goleiro que veio já contratado na temporada passada, mas só veio para o Cruzeiro mesmo efetivamente, que é o Matheus Cunha, agora no ano de 2026, que é totalmente questionado, tem 24 anos, e o outro é um jovem de 20 anos, que está no banco de reservas. É uma situação muito complexa para a estreia de Libertadores e para tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Só outra diversidade do trabalho do Arthur Jorge, para mim, quando ele fala na coletiva, nós sabemos o contexto internamente, eu fico com o entendimento... Qual o contexto? Bom, ele não revelou. É. Eu, na minha interpretação, é a questão do contexto físico. Existem, além do contexto técnico, porque o Cruzeiro foi mal, péssima partida do Cruzeiro. Mas esse time, depois que toma o terceiro gol, aí psicologicamente, o Cruzeiro não tem força, HG. Essa que é a verdade. Talvez se o São Paulo tivesse feito só o 2-1 e o Rafael segurado, talvez aquele ímpeto do Cruzeiro fosse até os 20, 25 minutos da segunda etapa e dali por diante. O Cruzeiro não tem força mais fisicamente, mas... O quarto gol foi isso, né, Valor? Assistindo os caras tocando o bola, quarto gol já é um tá, o misto time já disso, foi é um todo- misto disso com Tô nem o aí, abandono mas- do plano de jogo, Isso tá? aí, abandono. São essas duas questões. Mas é esse time que ele vai ter que recuperar. Não tem muito para onde ir, né? Aí é onde entra a parte da diretoria do Cruzeiro. O Arthur Jorge, daqui a pouco ele vai perceber que algumas situações também não são possíveis. O Chico da Costa é como se eu tivesse olho verde, não faria a Que menor... isso? Não faria a menor... Você nem precisa. Não faria a menor diferença aqui no meu rosto se eu tivesse olho verde ou não, Chico. Mas é bom que o Arthur Jorge, ele tenha essas impressões por si mesmo. Porque se perguntar do Wesley Carvalho, ele pode ir por um caminho errado. Então, é preferível o Arthur Jorge errar pelas próprias impressões neste momento. Que seja as suas conclusões, lembrando, né, que ele está apenas... completou o seu segundo jogo, vai fazer a estreia agora na Copa Libertadores. Cruzeiro HG, que o ano passado sofreu 31 gols em 38 jogos. O Cruzeiro sofreu 20 em 10. Então está indo a passos largos a alcançar esse número de gols sofridos. Lembrando, né? Aí para as contas, o Cruzeiro somou 7 pontos em 30. O Campeonato Brasileiro restam 28 rodadas, que significam 84 pontos em disputa. Hoje o Cruzeiro precisa de pelo menos 39 pontos em 84. Se alguém acha que é exagero pensar que o Cruzeiro hoje está, além de afundado numa campanha de rebaixamento, precisa de conseguir algo num aproveitamento que está bem longe de conseguir, basta uma boa olhada para a tabela.